Agora, companheiros, nós vamos mais uma vez refletindo sobre a mensagem de hoje, cujo tema é a terra de expiação e de provas. Nós vamos lembrando que, quando Jesus esteve entre nós, ele passou por todas as agruras de uma existência física, não se poupou de nada. Ao contrário, privou-se de qualquer conforto, privou-se de facilitações, privou-se, enfim, de todas as condições que eram daqueles que se consideravam os nobres, os que podiam tudo, os nobres do clero, os nobres do império, dos impérios na época, os impérios dos reinados, dos meios que traziam a riqueza no comércio, na indústria. Ou seja, Jesus escolheu a forma mais humilde para estar no planeta. Um operário que trabalhava como carpinteiro. E além disso, os seus estudos foram feitos por um grande esforço pessoal, mas lembrando também por uma grande harmonia familiar, obediência aos pais, humildade e serenidade. Então, claro que ele encontrou todas as dificuldades em todo lugar que passou. Teve a incompreensão dos irmãos, teve a incompreensão da sua cidade, do seu povo. Lembremos-se que, assim foi dito no passado, ninguém é profeta em sua terra, referindo-se que Jesus não iria longe. Então, sempre passando por todas as dificuldades e, além disso, agredido nas ruas, ofendido, foi chamado no caminho de Emaús de Beelzebu, que significava o demônio, significava o espírito mau, porque contrariava os interesses da época. Esse é o caminho escolhido por ele. A humanidade que existia não quis privilégios, não quis poder, e por isso foi condenado à morte, porque entregou-se nas mãos da justiça terrestre, entregou-se à mão dos juízes terrestres, tanto que quando é intimado pelo grande julgador Pilatos, e ele diz: meu reino não é deste mundo, porque se fosse desse mundo, os meus anjos pelejariam por mim, mas não é daqui. O meu reino é no mundo espiritual, superior, astral, coisa que naquela época a maioria não entendia. E Jesus deixou aí o seu evangelho para nós, para que o seguíssemos. E muitos de nós reclamam que encontramos dificuldades, encontramos todo tipo de adversidade, a riqueza não nos sorri, parece-nos que a nossa pátria vai para frente e para trás, reclamamos dos governantes, reclamamos da natureza, do tempo, da água que cai em abundância, da água que falta e vem a seca. Somos os grandes reclamadores do planeta, junto com todos, claro. E o que acontece então? Nós temos a sensação que o mundo está cada vez pior, porque estão roubando, estão matando, não cumprindo os mandamentos. Não furtarás, não matarás, não desejar o bem que é do próximo. Resumiu Jesus: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós não podemos ter a nossa poupança, o nosso carro, a nossa casa, o nosso dinheiro como mais importante, pois o mais importante é o Criador. Nós não podemos ter deferências em relação a nós mesmos, dizendo eu sou mal amado, eu não sei amar, eu sou ignorante, não aprendi. Não.
nós estamos no lugar certo, na hora certa. Agora, se quisermos acumular alguma coisa, como riqueza, como qualidades, como intelectualidade, é só nos dedicarmos. Temos o dom, a menos que tenhamos alguma deficiência, aí já é outra coisa. Então, companheiros, o mundo é o que é, não é perfeito, não é o mundo do mestre, não é um mundo onde o amor está disponível o tempo todo. O mundo hoje não é aquele que distribui a riqueza de forma equivalente para todos, nem os alimentos, nem a água, nem o conforto. Nada no mundo que fica na mão dos homens é equilibrado. A ganância, o egoísmo que ainda vive entre nós é tão exagerado que quer tudo para si. A pessoa acumula alimentos que depois vão estragar e são jogados fora. Acumula riqueza que não serão usadas, parte para outras vidas, e aquilo nem foi usado, ficou enfurnado no porão, em qualquer lugar, num cofre, num banco. É tão incrível a imperfeição nossa da humanidade que nós dedicamos uma vida, morrem milhares de pessoas a cavar ouro e riquezas minerais no subsolo dos países, e as pessoas morrem violentamente, brigam, se matam para pegar aquele punhadinho de minério valioso, como ouro, a prata e outros, para fazer daquilo dinheiro e buscar algum conforto. Mas o mais incrível, aqueles que têm muito dinheiro e podem comprar essas preciosidades, costumam enterrá-las em cofres de concreto no subsolo dos bancos ou de bunkers para não serem roubadas. A nossa inteligência é tão curta nesse ponto que não entendemos o que Jesus dizia: ajuntei tesouros no céu, não na terra, onde o ladrão rouba, a traça rói, o ferrugem consome. Mas não adianta, nós reclamamos de tudo se não tivermos bens materiais para enfrentar César. É uma loucura que vivemos no mundo hoje, é um desequilíbrio. Não somos capazes de entender que se todos pegassem somente a sua parte, teria para todos, mas não. Alguns precisam acumular bilhões e bilhões e bilhões, trilhões, enquanto o outro vive de centavos, de tostões. Então é esse desequilíbrio que faz o mundo ser mais ainda cruel do que seria. Mas esse mesmo mundo pode ser transformado quando houver chegado a todos o conhecimento verdadeiro do Evangelho, a sua prática, tudo mudará. Todos estarão em condições de ter de tudo para todos e sem as mortes, as violentas guerras, os conflitos, como essas vítimas que morrem diariamente nos roubos, furtos, assaltos. Diz um autor espírita que o criminoso é tão vítima quanto o assaltado, o ferido, o morto. Ele chama de vítima passiva aquele que é roubado, que morre, que fica aleijado, que perde patrimônio, perde família. Vítima passiva. E ele chama de vítima ativa aquele que empunha a arma e mata, e rouba e destrói. A vítima ativa já tem traçado para si todo o futuro no mundo espiritual, no choro e no ranger de dentes.
E a vítima passiva, muitas vezes, já está ajustada com seus débitos passados e no mundo espiritual vai conhecer o consolo, o progresso, a alegria e a serenidade. Agora, como transferir isso para todos os humanos, para que todos entendam que é melhor ter menos aqui para ter mais lá? É melhor sofrer um pouco aqui, porque o sofrimento aqui de uma reencarnação dificilmente passa de 100 anos. Mas o sofrimento no mundo espiritual, a partir do umbral, pode levar milênios, centenas de anos, séculos. O que é melhor? Sofrer um pouquinho, antecipado, ou gozar aqui e depois pagar muito mais caro no lado espiritual? É essa compreensão que não chega para todos, é essa compreensão que de vez em quando apaga na nossa mente, e nós ficamos ansiosos, querendo também dinheiro, patrimônio, conforto, tudo aquilo que Jesus não teve. Então, companheiros, para nossa reflexão, hoje eu posso escolher ainda? Sim, porque se você estiver impedido de escolher, significa que você não está no exercício pleno do seu livre arbítrio, ou pela doença, ou pela incapacidade intelectual, ou enfim, por decisões que já tomou no passado e não tem como reverter agora. São consequências vividas. Mas, companheiros, vamos continuar a nossa trajetória, vamos analisar no Evangelho qual é o melhor caminho para cada um, e cada um é senhor de si. E como aquelas lições que nós aprendemos logo de início na casa espírita, ninguém carrega uma cruz maior do que pode. Que a paz, o amor e a caridade de Jesus esteja em nossos corações. Graças a Deus.